Eu me lembro, gente, em 2008, que teve uma recessão muito grande no mundo. As bolsas de valores dos Estados Unidos quebraram, a crise imobiliária, né, que teve lá trouxe um prejuízo muito grande e afetou todos os lugares. E eu me lembro que a previsão era para um 2009 cheio de escassez, de desemprego, de recessão e de crise. E a nossa igreja, em 2008, porque desde 1996, desde que nós fundamos a igreja, a gente tem Semana do Clamor. Mas não era todo mês, né? A gente fazia 2 por ano, 3 por ano. E desde que teve em 2008 aquela história da crise, a gente percebeu que crise é oportunidade de milagres, né? Todos os grandes moveres assim que Deus realizou de transformação foi num momento de crise. E aí a gente decidiu, a partir de 2008, a ter Semana do Clamor todo mês. E foi um desafio, porque você reunia a igreja como a gente está aqui todo mês, né? Durante uma semana, porque no início era a semana inteira, de domingo até sexta-feira. E aí depois a gente passou até quarta por causa dos GECENS, porque a gente precisava que os GECENS continuassem funcionando também. E eu me lembro que foi nesse contexto, quando estava todo mundo com medo, que Deus colocou no meu coração, dizendo: filho, foi no deserto, foi na crise que o povo experimentou os maiores milagres. Não tenha medo da crise. Não tenha medo do deserto. Foi no deserto que o maná caía todo dia, foi no deserto que o mar se abriu, foi no deserto que a água brotou da rocha, foi no deserto que as roupas cresciam no corpo das pessoas, foi no deserto que ninguém ficou doente. E eu lembro que naquele ano da crise anunciada, nós declaramos assim, 2009, um ano repleto de milagres. Quem está aqui há mais tempo lembra disso. Nós declaramos isso e colocamos um banner aqui, um ano repleto de milagres. Mas a gente então entendeu, e desde lá eu tenho ministrado sobre isso, que milagre é provocado. E eu tenho pregado sobre isso. E eu tenho visto vários pregadores reproduzindo isso por aí. Mas a gente que começou essa pegada, milagre é provocado, vamos provocar um milagre em 2009. E a gente correu para Deus mais do que nunca, a gente buscou a Deus intensamente. Foi um ano de muito jejum, estabelecemos muitas semanas do clamor, buscamos muito a Deus. E a gente percebeu que a crise não limita a ação de Deus. Pelo contrário, a crise é um tempo de oportunidades. Os grandes avivamentos da história começaram num período de uma crise espiritual, de profunda sequidão espiritual. Basta olhar a história dos avivamentos. Nós aprendemos que milagre é o encontro do humano com o divino. E nesse texto que a gente leu aí, porque nós pregamos no domingo sobre 4 passos importantes para tornar a nossa fé mais ativa, né? Para que a gente possa ter coragem para vencer, a gente vê que a nação de Israel estava morta espiritualmente. Não havia vida neles, eles haviam se tornado um vale de ossos secos. E eu disse ontem aqui, Deus mandou antes de Jeremias, né? Antes de Ezequiel, Deus mandou vários profetas, gente. O profeta Isaías foi mandado para despertar aquele povo, e ele então disse que o povo estava enfermo dos pés à cabeça. Isaías disse: quem creu na nossa pregação? Deus mandou o profeta Amós, chamou a nação para o arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. Deus mandou o profeta Oséias, olhou a nação, viu a infidelidade da nação, a depravação moral, mas o povo não quis ouvir. Deus mandou o profeta Miqueias, e o profeta disse que o povo estava cansado de Deus, o povo não quis ouvir. Deus mandou o profeta Jeremias, e Jeremias chorou porque o povo havia abandonado a Deus. Deus mandou vários profetas, Deus falou 1000 vezes, Deus gritou, Deus chamou a atenção do povo, Deus chamou o povo para Ele, Deus falou: gente, vocês são meu povo, mas olha, o pecado traz consequências, mas o povo não quis ouvir. Deus chamou o povo com amor, como Ele faz hoje. Eles não quiseram ouvir, e vocês sabem que o pecado tem consequências, e aí Deus se cansou também. E quando Deus se cansou, Ele tirou a mão de proteção, e aí veio a Babilônia e a Assíria, e tornaram aquele povo escravo, aquele povo foi levado para a Babilônia, e agora vem Ezequiel e vê o resultado da desobediência, o fruto da desobediência. Agora não era mais um povo doente, eu falei sobre isso ontem. Enquanto o povo estava doente, Deus mandou os profetas dizendo: gente, eu quero curar vocês, volta para mim, se arrependam. Mas agora o povo já tinha morrido, era um vale de ossos secos. A Bíblia diz que Ezequiel viu um vale de ossos sequíssimos, isso quer dizer que a pessoa já estava morta há muito tempo. Era a nação de Israel, era a casa de Israel. O povo estava como um vale de ossos secos. Essa situação de Israel é a situação de algumas nações hoje.
É a situação de algumas famílias hoje, se tornaram um vale de ossos secos. Quando eu olho para as nações cristãs, né? Nações que levaram o cristianismo para o mundo e hoje se tornaram um vale de ossos secos, eu vejo um futuro desolador sobre elas. A França, que futuro espera a França? E a Inglaterra? E a Espanha? Que futuro horroroso que está para acontecer se esse povo não se voltar para Deus? E parece que eles estão cegos, surdos e mudos, eles não querem ouvir. Muita gente está dormindo, muita gente está flertando com o mundo, tem muita gente que está morrendo, e o morto é um bicho esquisito, né? Assim, morto é insensível, morto não fala, morto não reage, morto é surdo mesmo, por isso que quando você prega para morto, ele não ouve. É por isso que quando você prega para morto, ele não se movimenta. O morto não se constrange com o amor de Deus, o morto não se abala com a proximidade do inferno. Alguém que está morto não se importa com a condição dos perdidos, um morto não tem ação, o morto não se levanta. O morto é aquele que enterra seus talentos, o morto é aquele que tem tempo para tudo, menos para Deus. E o morto afasta as pessoas, porque um morto fede, espiritualmente fede. E Israel era um vale de ossos secos, eram sequíssimos. Eu não sei, talvez existam pessoas que estão espiritualmente doentes, aqui hoje, me ouvindo, ou quem sabe através da transmissão que a gente faz pelo Facebook. Talvez existam aqui hoje maridos, esposas, filhos, pais, tios, não sei, que estão mortos-vivos. Mas esse texto, irmãos, traz para nós uma realidade interessante, que mesmo depois de morto, e morto muito tempo, pode haver solução. Porque quando Deus manda o profeta andar sobre o vale de ossos secos, e ele disse, acaso esses ossos podem viver? Ele perguntou ao profeta, e o profeta disse, tu sabes, Senhor. Isso quer dizer, ele quis dizer, Deus, se o Senhor quiser, os mortos ressuscitam. Se o Senhor quiser, o leproso fica limpo. Se o Senhor quiser, o paralítico anda. Se o Senhor quiser, o bêbado fica livre da bebida. Se o Senhor quiser, o drogado é liberto. Se o Senhor quiser, o feiticeiro se converte. Se o Senhor quiser, o meu ano pode ser um ano de milagres. E Deus pergunta para nós hoje, é possível sua família ser restaurada? É possível você experimentar um avivamento? É possível você ter um ano diferente? Porque no início do ano nós dissemos que esse seria o ano mais abençoado da nossa vida. Será que isso é possível? Quem sabe Deus está mandando você olhar para esse vale de ossos secos e você olha e Deus pergunta, e aí? Será que isso pode reviver? É possível a gente ter pessoas cheias do Espírito Santo? É possível a gente ter jovens santos? É possível a gente ter família restaurada? É possível. E Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Isso quer dizer que se Deus quiser e a gente responder à altura da promessa que Ele liberou sobre nós, nós podemos ter homens e mulheres cheios de Deus. Se Deus quiser e nós respondermos à altura, Deus pode fortalecer os fracos, Deus pode levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode inflamar você novamente, Ele pode colocar o fogo no seu coração, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se Deus quiser, Ele pode devolver o desejo no seu coração de servir a Ele com intensidade, de ir além, de não ficar na mesmice. Se Deus quiser, Ele pode mudar. Mas se você me perguntar qual é o instrumento que Deus usa para a restauração, o texto fala sobre isso. Será que é assim? Eu falo, Deus, vem aqui, Deus vem e faz? Na maioria das vezes, não. Quando a gente clama, Deus usa alguém. Muitas vezes somos nós mesmos como agente de milagres. Quando a gente clama, como aconteceu com o profeta, lembrem, o profeta falou, Senhor, tu sabes. E ao invés de Deus falou, então deixa comigo, eu vou fazer tudo. Deus falou, então vai lá e profetiza sobre os ossos para que vivam. Isso quer dizer que Deus usa alguns instrumentos para a restauração. O primeiro instrumento é a palavra de Deus. Deus disse, profetiza a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Deus mandou ele dizer isso, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, não existe outro instrumento. Hoje, muitas pessoas têm abandonado a palavra de Deus, muitas pessoas têm pregado outro evangelho. Tem igrejas que têm pregado o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar.
Existem muitas pessoas transformando o evangelho em algo próprio para ele. Fizeram o evangelho segundo Daniel Sampaio. Outros fizeram o evangelho segundo o movimento gay. O evangelho segundo o pecador que não quer se arrepender. O evangelho, cada um tem o seu próprio evangelho, mas não existe outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. E é esse que tem que ser pregado. Se a gente quiser que os mortos recebam vida, a gente tem que falar a palavra. Ele disse, profetiza sobre os ossos e diz, assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Queria dizer, meu irmão, há poder na palavra. Nós temos a palavra no nosso meio. A palavra é o poder de Deus para a salvação. A palavra deve ser pregada com compaixão. A palavra deve ser ministrada com coragem. A palavra deve ser ministrada no poder do Espírito. E Deus está dizendo a você, profetiza, filho do homem. Ministre a palavra sobre os ossos secos que virou sua casa. Ministre a palavra sobre os ossos secos que de repente virou a empresa que você trabalha. Ministre a palavra de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você está seco. Alguns estão doentes, mas você ainda não morreu. Porque se você tivesse morrido, você não estava aqui. Quem morre não vem mais na igreja. Quem morre não quer mais saber de Jesus. Se você está aqui é porque, de repente, você está doente, alguns aqui, né? Mas ainda tem jeito. Jesus quer ressuscitar você. Jesus quer trazer cura espiritual para você. A participação nossa no milagre é isso, profetizar a palavra. Mas tem outra coisa, além da palavra de Deus, nós temos como agente de restauração o Espírito Santo. O versículo 5 lá de Ezequiel 37 diz que quando o Espírito entrou nos ossos, eles receberam vida. Eu queria ministrar o Espírito Santo entrando em você e trazendo vida sobre você. Eu queria ministrar o Espírito Santo entrando na sua família, na nação brasileira e trazendo vida sobre essa nação. O versículo 9 diz que quando o Espírito veio e soprou sobre os ossos, eles receberam vida. O Espírito entrou neles. E quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um grande exército. Quando o Espírito vem sobre nós, a gente se levanta como um grande exército. E Deus quer levantar um grande exército aqui. Deus quer levantar você. Mas a gente precisa do sopro do Espírito de Deus sobre nós, trazendo vida, porque quando o Espírito Santo vem, ele levanta os caídos, quando o Espírito vem, ele ressuscita os mortos espirituais. É o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo quem traz vida. A gente precisa perseverar na nossa busca intensa. Eu disse aqui no domingo, a igreja estava cheia nos 3 cultos, né? Ontem um presuntinho estava aqui, eu chamo você de presunto, não tem jeito. Eu citei o exemplo do Arthurzinho, ele está aí, né? Porque ele colocou na rede social dele na semana anterior, e eu li lá dizendo, vocês pensam que um pobre não pode viajar? E mostrou foto lá, você é metido demais, cara. Foto em Paris, foto em Barcelona, foto em tudo quanto é lugar bonito, que você foi... Já teve em Israel comigo. Aí eu olhei para falei, realmente, eu conheço a história sua. Eu vi quando você converteu. Eu sei que você não veio de uma família, né, que tem condições financeiras. Mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue. A prova é ele. Ele sempre que eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Sem dinheiro dá. Se você quiser muito, você consegue o dinheiro. Tudo que a gente deseja de verdade, a gente vai além. A gente dá 10 passos a mais. Quando a gente quer de verdade, as coisas acontecem. Quem sabe você ainda não recebeu as coisas de Deus, porque ainda você não quer o suficiente. Você só deseja, você ainda não decidiu o que vai ter. A gente precisa tomar uma postura. Pastor, minha família está muito mal, está muito ruim. Eu queria tanto que Deus mudasse a história da minha família. Você queria ou você quer? Você quer de verdade ou você deseja ardentemente? Porque quando a gente deseja ardentemente, a gente faz alguma coisa, a gente vai além, a gente cria uma situação, a gente vai buscar a Deus, a gente chora na presença de Deus, a gente vai para o jejum, a gente vai para a oração, a gente atrai os céus. Quando a gente quer de verdade, irmãos, a gente atrai a presença de Deus. Milagre é sempre o encontro do poder de Deus com a fé do homem. É por isso que nós lemos no domingo aquele texto, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Todos os milagres que a gente viu na Bíblia foi gente obedecendo a palavra e o Espírito de Deus agindo sobre a palavra liberada.
Você vai ver lá, por exemplo, Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas antes Deus liberou uma palavra e o povo seguiu a palavra. Deus disse, vocês vão rodear essa cidade 7 dias, durante uma vez por dia, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E assim que eles obedeceram a palavra de Deus, o Espírito veio e derrubou as muralhas. Eles tinham que ter feito a parte deles. Eu pergunto, você está disposto a rodear a terra? Porque existem muralhas que precisam cair, mas você precisa rodear essa terra, você precisa profetizar, você precisa declarar. Eu não sei qual é a muralha que precisa cair. Nós temos na Bíblia o exemplo de Jacó, que de um rebanho totalmente branco, Deus fez nascer ovelhas pretas e malhadas. Como é que isso foi possível? Porque Jacó descascou varas verdes. O cara fez alguma coisa, gente. Bem, qual é a lógica de uma ovelha ir beber água e ver vara verde descascada e começar a destampar, nascer ovelha malhada? Não tem lógica, é o Espírito Santo que agiu, né, sobre a fé de alguém que tomou uma postura. Você precisa começar a descascar as varas verdes também. Você tem que fazer alguma coisa. Você está esperando Deus fazer e Deus está falando, estou esperando um sinal seu, eu estou esperando você liberar a palavra, estou esperando você profetizar, e você está esperando Deus agir, e Deus fala, eu estou aguardando sua participação, porque milagre tem a participação do homem. Você lembra quando Samaria foi sitiada, e a situação ficou tão difícil, que o pessoal estava, misericórdia, comendo até criança. A Bíblia diz que uma queixada de jumento valia uma fortuna. O povo estava morrendo. Ia morrer todo mundo. Por quê? Porque eles estavam sitiados. Mas por que a fome acabou em Samaria? Porque 4 leprosos decidiram abrir as portas da cidade e arriscar a vida. Você viu? 4 leprosos abriram a porta da cidade e arriscaram a vida. E quando eles fizeram isso, o milagre foi provocado. Aquele exército foi destruído por Deus. A comida voltou para dentro de casa. Eu pergunto, você está disposto a abrir os portões? Quem sabe você está achando que é Deus que vai abrir, é você que vai abrir. Quando você abrir, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Jesus multiplicou os pães, mas um rapaz teve que dar tudo que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. Ah, Deus, eu quero muito que o Senhor abençoe minha vida financeira, mas você não é dizimista e ofertante, você não quer provocar milagres. Você ainda está apegado a isso. Você quer ver a sua família sendo transformada, mas você não semeia dentro de casa. Porque se eu quero a minha família transformada, a primeira coisa que tem que ser mudada sou eu. Quando eu mudo, tudo muda. Tem gente que está esperando todo mundo mudar, mas ele não descobriu que é ele que precisa mudar. Eu sei disso porque eu, como pastor, quando eu tenho uma nova postura, vocês reagem positivamente. É fato. Todas as vezes que Deus me dá uma mensagem de desafio, vocês são desafiados e respondem à altura. Em casa é do mesmo jeito, quando o marido toma uma postura e desafia a família reage positivamente, mas o contrário também acontece. Nós precisamos tomar uma postura. Será que a gente está disposto, né, a nos dispor do melhor que nós temos para entregar ao Senhor? Será que você é capaz de crer que Ele é mestre em multiplicar o que semeamos? Nós precisamos aprender a semear. Oração é semente, jejum é semente, fidelidade é semente. Jesus ressuscitou Lázaro, mas alguém teve que retirar a pedra. Você tem tirado a pedra, você está disposto a se livrar do pecado, porque a pedra pode ser um pecado, para que a ressurreição aconteça na sua vida? Até quando você está disposto a ir? Você quer de verdade ou não? Será que você não é igual aqueles bonequinhos que precisam de corda? Eu queria dizer, em nome de Jesus, se livre disso, meu irmão. Em nome de Jesus, seja liberto daquela cordinha, daquele bonequinho. Que tem gente que só funciona assim, tem que alguém chegar e dar corda e ele, vou servir a Deus, Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Aí quando acaba a corda, estou flaco. Aí tem que alguém de novo, o líder do G100 ou o pastor dá uma palavra e a pessoa recebe a corda, agora eu vou. Para com isso. Você tem que desejar muito. Você tem que ser instrumento de Deus para a transformação. Por que toda hora alguém tem que dar cordinha em você? É você que precisa ser agente de milagre. Profetiza, filho do homem, sobre os ossos para que vivam. Nós somos profetas da esperança, gente. O mundo vai ser transformado quando a gente entender isso.
Fé é participar do milagre, é tomar uma atitude. Eu creio, agosto não é o mês do desgosto, agosto não é o mês do agouro, agosto não é o mês do azar, agosto é o mês do milagre. Nós vamos chamar a existência o que não existe como se já existisse. E Deus está dizendo, profetiza, filho do homem, assim diz a palavra do Senhor. A gente precisa tomar uma postura. Cada um de nós temos que sair do comodismo. Gente, eu não sei se vocês estão me entendendo. Será que vocês estão me entendendo mesmo ou não? Será que o que eu estou sentindo, você consegue sentir aí? Porque todas as vezes que a gente toma uma postura diferente, irmãos, as coisas começam a acontecer. Todas as histórias que eu vejo de milagres tremendos acontecendo, de agir de Deus sobrenatural, foi quando Deus tocou em alguém e alguém falou assim, agora vai, agora eu vou, agora vai acontecer. E aí ele se alinha com a vontade de Deus e aí ele vai e diz, Deus, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Foi o caso de Jacó. Deus, isso vai acontecer. Deus, se eu não tenho tido sabedoria a partir de hoje, eu tomo posse da sabedoria. Meu irmão, Deus está levantando um grande exército, Deus está nos unindo, Deus quer nos dar um só coração, Deus quer nos dar um só propósito, Deus está nos levantando em nome do Senhor para realizar os sonhos dele. Ei, essa igreja é um marco aqui nessa nossa região. Quantos creem nisso? Digam amém! Eu estava conversando com o Pedro antes, né, do culto, e aí a mensagem de domingo já está no YouTube, tá, gente? O nome é Coragem para Vencer. Depois você pode, eu vou colocar e você multiplica isso, porque as pessoas precisam ouvir isso. Estamos filmando a de hoje também. E a gente fez um teste ali, né, para ver se a nossa igreja é relevante ou não. Aí ele digitou ali no Google, procurando assim, igreja no Barreiro, para ver se aparecia a nossa igreja. A nossa igreja foi a primeira que apareceu, no Google. Igreja no Barreiro, veio a nossa, depois veio a São Paulo da Cruz, depois veio outra igreja, etc. e tal. Até nisso a gente vê Deus falando, gente, eu estou colocando vocês como referência, eu estou levantando vocês, eu quero que vocês influenciem, eu quero que vocês movem as águas. Quem está entendendo isso? Diga amém! Deus quer mover as águas através de nós. Deus quer usar a sua família para trazer solução, para trazer paz, para trazer transformação. Não importa a profundidade da sepultura em que você se encontra, o Espírito Santo quer quebrar o poder da morte na sua vida. Ele quer fazer você uma pessoa cheia do Espírito Santo. O versículo 6 diz assim, então sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e fizer vocês saírem dela. Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, estabelecerei vocês na sua própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor que fiz, diz o Senhor. Quem fez é o Senhor. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, escureceu demais. Quando está filmando, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta pessoas que queiram muito ser instrumento de Deus. Eu pergunto, você quer de verdade ou você ainda está em dúvida? Cara, se você está em dúvida, a oração que eu fizer aqui não vai adiantar para você não. Sério. Se você está em dúvida, nem perca meu tempo. Numa boa, você tem que querer muito mais do que eu. Se você está brincando, Deus está falando, para de brincar. Porque tem gente que perde o tempo da gente. Por que perde o tempo da gente? Porque ele realmente não quer mudança. Ele só quer encher o sapato dos outros. Porque quando a pessoa quer mudança, gente, até a forma dele é diferente. Eu pergunto, qual é a sua postura? Você vem na igreja e você está procurando uma transformação verdadeira ou você gosta do ambiente da igreja? Porque é legal a gente vir. É um show de graça, não é não? Fala a verdade. Ouvir Gabi Sampaio de graça, uma pregação de graça, é legal, pô. Vou sair lá de casa, pô, tem uma música boa, tem luz lá na igreja, é de graça. Mas será que é isso que você veio fazer aqui? Será? Você está percebendo que eu estou confrontando você? Será que você vai ficar chateado comigo ou vai falar, esse pastor está dizendo a verdade, eu preciso mudar mesmo, eu preciso querer de verdade? Porque muitas vezes quando a gente vai diante de Deus, Deus confronta a gente, sabia? Ele fala, e aí, você quer mesmo? Eu quero, Deus. Quer mesmo? Ah, não sei. Irmãos, esse mês de agosto vai ser o mês mais abençoado da nossa vida. Quantos creem nisso? Digam amém.
Mas vai acontecer isso para quem? Para quem realmente tomar uma postura diferente, gente. Como é que você quer um ano diferente, sendo a mesma o tempo todo? Você dá cordinha, você vem na semana do clamor, recebe uma cordinha. Oh, glória a Deus, agora Jesus vai fazer, Jesus vai fazer. Para! O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele quer fazer, mas Ele quer manter o fogo aceso no seu coração. Você sabe, quando você chegar diante de Deus, você fala: Deus, eu estou aqui, Deus. Sabe o seu momento de oração até na sua casa que ninguém está vendo? Você fala: Deus, é tudo ou nada. Porque eu já tentei tudo, Pai, mas não consegui. Se o Senhor não interferir, já era. Eu duvido que Deus não ouça uma oração assim. Eu duvido que Deus não desça para ver um coração assim. Quem sabe está precisando dessa intensidade. Você nem precisa gritar como eu falei aqui, não. Às vezes você só geme na presença de Deus. Porque eu já passei por momentos na minha vida que eu não tinha nem o que falar. Eu orava a palavra e gemia, só isso. Mas Deus estava ouvindo. Eu não vou sair daqui não, Senhor. Eu não vou não, Senhor. Não tem ninguém, não tem nenhum ombro para chorar. Vai ser o Senhor mesmo. Ah, Deus. Deus quer essa intimidade da gente com Ele. Deus quer que você confie nele plenamente, sabe? Deus quer que você dê tudo para Ele. É tudo ou nada, gente. É tudo ou nada. Deus quer levantar a gente. Você tem potencial. Eu creio que Deus pode fazer esse ano ser o ano mais abençoado da nossa vida. Quantos creem nisso? Digo amém. Mas isso vai acontecer quando Deus olhar para você e ver que você quer muito, que você deseja de verdade, que você fala: agora é vida ou morte, Deus. Eu queimei todas as rotas de fuga. E eu queria te chamar para tomar essa postura nesse mês de agosto. Sabe por quê? Porque já que o mundo diz que agosto é o mês do azar, nós vamos provar para o mundo que agosto é o mês do milagre, agosto é o mês do sobrenatural, agosto é o mês da transformação. Eu disse domingo: não tenha medo de passar debaixo de escada. Se você vê um gato preto, abençoa o gato em nome de Jesus. Não tenha medo. Se for sexta-feira 13, vai lá e faz tudo que você tiver que fazer. Agosto vai ter um mês de muitos testemunhos que a gente vai dar aqui na presença de Deus. Quantos creem nisso? Digo amém. É isso que Deus quer fazer. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo? Você não é mais o bonequinho que tem que ficar dando cordinha, não, gente. Esse negócio de boneco de corda é na época da minha infância. Hoje as coisas melhoraram, tem bateria. Uma bateria também acaba, tem que trocar. Se a sua bateria ficar meio descarregada, vai lá e põe na tomada de novo. A oração, ó, o Espírito Santo te enchendo, enche de novo. Ah, Deus, agora está demais, de novo. Você põe, Deus vai te encher, Deus vai te encher, Deus vai te encher, amém? Você mesmo põe na tomada, não deixa acabar a bateria, não. Quase todo mundo hoje tem um telefone celular. Quando sua bateria está fraca, você fala: nossa, e se me mandarem alguma mensagem? Você vai lá e carrega rápido. A vida espiritual tem que ser assim também. Você percebeu que está fraca, você põe na tomada e carrega rápido. Deixa a bateria cheia. Porque é desse jeito que Deus quer agir na minha vida e na sua. Mas quem tem que pôr lá o celular para carregar é você. É você que tem que colocar. Hoje eu usei tanto o celular respondendo coisa, mandando arquivo, fazendo que quando foi lá para as 4h30, minha bateria estava com 20%. Falei: não, tem culto ainda, eu tenho que filmar uns negócios no culto lá, e eu tenho que pôr para carregar. Eu tive que ir lá pôr o celular para carregar, para poder vir para o culto. Por quê? Porque eu falei: não, esse celular ainda tem uns negócios para me mostrar aqui ainda, tem uns negócios para fazer. Já pensou se eu deixasse para lá e chegasse aqui? Agora eu vou filmar. Gente, a semana do clamor, puf, acabou. Não pode deixar acabar. Você não pode deixar acabar. Quem está entendendo isso? Diga amém. Fica de pé no seu lugar.